Fala, meu povo! Kaique Ferreira em mais um Clube do Livro. Estamos no estúdio do podcast Cash Arretado. E antes de começarmos, vamos hoje falar do livro Verity. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário. A galera aí já está comentando nos vídeos passados. Eu ainda peço perdão que eu ainda não tive tempo de parar para responder todo mundo, mas eu vou. Garanto que não deixarei nenhum comentário sem resposta. E eu gostei muito dos comentários de vocês. Então, por favor, continuem. Vamos falar hoje do livro Verity, nota 10 para quem gosta de um bom suspense, quem gosta de uma boa história. Pessoal que gosta aí de um eu acho que é block twist, né, que fala quando tem uma reviravolta ali no final. Pessoal que gosta disso vai gostar muito desse livro. Vou fazer aqui a recomendação dele para vocês hoje, que é da autora Colleen Hoover. Eu acho que a pronúncia é essa. A pronúncia é essa. Peço perdão aí à autora se não for, e a vocês também. Mas, por favor, lembrando que vocês também podem se tornar membros do canal, se tornando um membro arretado, onde você contribui com R$ 6,90 apenas por mês e nos ajuda a continuar esse projeto aqui do Clube do Livro com o podcast. Lembrando que temos podcast toda terça e quinta-feira. Temos também o quadro Sem Filtro, na sexta-feira, que geralmente é com o nosso amigo Edgley ou com o ex-deputado Julian Lemos. Mas agora vamos voltar ao nosso assunto falando sobre o livro Verity. Livro de leitura fácil, uma história envolvente. Comecei a ler, não consegui parar, terminei o livro rápido, assim como minha esposa também. Ela leu primeiro do que eu, na verdade. Esse livro foi uma indicação de um amigo, Alan, muitíssimo obrigado pela indicação. Excelente livro, leitura rápida, simples, fácil. É rápida porque você se envolve muito com a história e a autora ela tem o dom de fazer com que você se engaje e queira saber mais e mais da história, assim como é com séries da Netflix. Você nunca quer parar, né? Só mais um episódio e quando você vê já é 5 horas da manhã. Não sei se acontecem com você, comigo acontece bastante. Mas o livro, sem dar spoilers, fala sobre uma autora, a Verity. Ela é autora, ela é escritora de livros e em uma determinada fase da sua vida ela sofre um acidente e a editora contrata uma substituta para terminar a coleção de livros dela. E o nome dessa escritora é Lauren, e ela conhece Jeremy, que é o esposo de Verity, e eles passam a ter um relacionamento ali entre Verity, que está numa situação debilitada, Jeremy e Lauren convivendo entre si. E aí eu não vou falar muito mais porque vai ser spoiler. Eu posso falar um pouquinho, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre o livro e aí eu vou avisar vocês quando tiver spoiler. Mas para os que assistiram, me digam aí se vocês concordam com o manuscrito ou com a carta. E aí eu deixo o suspense e a curiosidade para vocês que vão ler esse livro. Se eu não me engano, tem até uma série que fala sobre ele. Não sei, não pesquisei ainda a fundo, não tive o tempo. Mas em relação ao livro, eu indico nota 10, gostei mais. O livro tem suspense, tem terror, tem romance e tudo bem equilibrado. A autora, a Colleen, ela consegue fazer a gente pensar muito em relação aos personagens. A forma como ela escreve é uma forma muito inteligente. Ela coloca detalhes sutis que quem lê ali muitas vezes pode não perceber. E quando você vai discutir com outra pessoa, aí você volta para ler o livro. Foi um livro que eu debati bastante, principalmente com minha esposa, que ela leu, depois me indicou, eu li em seguida, então a gente ficou discutindo muito sobre o livro. Chegamos a um denominador comum, que eu não posso falar, uma conclusão. No final do livro ele dá
esse quebra-cabeça para você saber se o que é realmente verdade ou não. Então, eu deixo aqui a recomendação desse livro para vocês. Lembrando, é um livro para maiores de 18 anos. Então, se o seu filho adolescente aí de 14 anos, 13 anos, 15 anos pedir, não deixem ler esse livro. Tem cenas, tem capítulos bem picantes. Na verdade, o livro todo tem muitas cenas de sexo, enfim. Não recomendo para jovens ali abaixo de 18 anos. Então já fica o alerta aí para você que é pai ou mãe e seu filho peça esse livro porque está em ascensão, né, aqui recentemente, e é um best-seller, né, vendido mundialmente. E agora, chegando na parte dos spoilers por sua conta em risco, a partir de agora vou falar um pouquinho dos spoilers. Então, o maior deles é para quem leu o livro. Quem fala a verdade? Qual é a verdade? A verdade é o que está no manuscrito que Verity escreveu ou na carta que Lowen encontra. Esse é o grande ponto do livro. Para quem não leu, a Verity ela é uma escritora e ela, no decorrer do livro, a gente acredita que ela sofreu um acidente e ela está em estado vegetativo, recebendo os cuidados de uma enfermeira e de Jeremy, que é o seu esposo. Eles têm Jeremy e Verity 3 filhos. Um casal, que é as gêmeas, que elas morrem, e o filho, que eu não estou lembrando o nome, de 5 anos de idade. Mas quando você começa a ler o livro, você acha que você levanta a hipótese de Verity ter sofrido esse acidente numa tentativa de suicídio devido à perda das filhas. Uma morre devido a uma alergia de amendoim e a outra afogada. E a editora contrata uma escritora para terminar a coleção de Verity, a escritora Lowen, onde Jeremy e Lowen iniciam o livro se conhecendo devido a uma tragédia que eles presenciam. E Lowen se muda para a casa de Jeremy, onde Verity está, para investigar todo o material de Verity, para escrever e ter inspiração e dar continuidade à obra de Verity, que é uma escritora aclamada, famosa, mora numa mansão. E eu estou falando de forma bem resumida, não dando os detalhes. E aí vocês podem até deixar nos comentários os detalhes que vocês pegaram. E Verity está em estado vegetativo. Lowen se muda para a casa dela, onde ela tem acesso ao escritório e a todas as coisas de Verity. E ela encontra e começa a ler o manuscrito, um diário pessoal de Verity. E aí ela descobre que Verity é uma pessoa abominável, uma pessoa terrível, onde tenta matar a filha quando é bebê, quando tenta cometer aborto e a filha nasce com cicatriz no rosto, que ela mata a segunda filha dela, um ciúme doentio por Jeremy, enfim, coisas terríveis tem nesse manuscrito que Verity deixa e que Lowen encontra. E aí chega ao ponto de Jeremy e Lowen desconfiar que Verity está fingindo estar em estado vegetativo, até chegar ao ponto que ela realmente está fingindo. Eles descobrem isso depois de muitas cenas de terror, né, entre Lowen e Verity. E Jeremy mata Verity quando descobre que ela estava só fingindo o estado vegetativo, porque Lowen entrega o manuscrito para ele e ele descobre que ela matou o filho, a filha, na verdade. E aí, depois que Jeremy mata Verity,
que eles se mudam, a Lowen volta, né, para fazer a mudança, isso ela já grávida, e ela mexendo no quarto 6 meses depois da morte de Verity, ninguém descobriu, né, que foi Jeremy que matou Verity. Ela descobre uma carta onde contradiz todo o diário dela, onde contradiz todo o manuscrito dela, dizendo que aquilo tudo foi dica da editora dela para que ela tivesse inspiração em escrever as histórias de terror dela, as histórias do ponto de vista do vilão. E aí ela vai descrevendo tudo na carta, dizendo que estava em estado vegetativo, porque Jeremy tinha lido o diário dela e pensava que realmente ela tinha feito todas aquelas coisas abomináveis e tinha tentado matar ela num acidente de carro. Ela diz que vai fugir, está só esperando o momento certo. Ela fala que não fugiu ainda porque estava sem dinheiro, mas estava esperando o dinheiro da editora entrar na conta de Lowen, porque ela tinha feito uma conta escondida que esse dinheiro ia ser desviado, que ela ia levar o filho dela e que, na verdade, tudo que estava no manuscrito era tudo mentira, e ela se coloca no papel de vítima. Porque se aquela carta que ela escreveu de despedida para Jeremy estivesse realmente certa, ela que era a vítima de tudo ali. Ela que tinha perdido as 2 filhas e teve a tentativa de homicídio. E ela conta que tinha tanto medo de Jeremy que ela fingiu o estado vegetativo para poder se safar, né? Não ser presa devido ao manuscrito e não ser morta por Jeremy. No final das contas não deu certo porque é o que acaba realmente acontecendo. E aí o livro finaliza justamente nesse impasse entre o manuscrito estava certo ou a carta estava certa, porque um contradiz o outro, e aí deixa em aberto para o leitor voltar, tentar captar todas as pistas e discernir se o que estava certo, se realmente Verity era uma pessoa terrível ou se ela era uma vítima. Eu achei genial. A autora, ela foi genial. Um livro muito inteligente. E o incrível é que você fica puxando os detalhes, você fica lembrando dos detalhes. Eu e minha esposa, a gente discutindo, e a gente chegou à conclusão, claro que essa é nossa opinião, que o manuscrito estava certo. Que Verity realmente... tudo que ela escreveu ali no manuscrito era o que aconteceu, e ela fez a carta para tentar se safar quando ela fugisse com o filho, para quando Jeremy enviasse a carta para a polícia, o manuscrito para a polícia, ela de alguma forma fazer com que a polícia encontrasse essa carta para desmentir tudo aquilo. E a gente chega a essa conclusão, mas também eu levantei a reflexão de que a única pessoa que pode dizer se Verity era ou não culpada é Jeremy, o seu esposo, porque tinha detalhes muito, muito pessoais na carta que só quem conviveu com Verity de perto saberia discernir se ela realmente era aquilo que ela estava escrevendo no manuscrito ou se ela era aquilo que ela escreveu na carta. Mas quem lê o livro sabe que a gente fica empolgado, querendo conversar sobre, puxando detalhes. Então, deixe aí nos comentários que eu vou respondendo todos vocês. E a gente se encontra na próxima semana em mais um Clube do Livro. Leiam Verity, voltem aqui nos comentários para a gente debater e discutir, saber aí se Verity era vilão ou não. Mas a autora Colleen tá de parabéns, eu adorei a leitura do livro, inclusive já comprei, minha esposa já comprou todos os outros livros dela, e aí eu vou trazendo aqui para vocês também. Muitíssimo obrigado, nos vemos na próxima semana e tchau, tchau!